bem com vocês? Bem-vindo a mais um vlog. E hoje eu vou estar mostrando minha rotina de estudos. Tá chegando aí vestibular da UFG, Enem. E a gente tá assim na correria nos estudos e hoje eu vou mostrar porque eu vou estudar um pouquinho pra vocês. Olhem só o que eu fiz hoje. Fiz minhas unhas. Eu não sei, eu acho que eu tô meio desacostumada com azul, mas eu gostei. Hoje eu vou estudar biologia e química. Eu acho que eu vou estudar química primeiro, porque química pra mim é mais complicado, por ser uma matéria de exatas. Então vou estudar química primeiro, acho que depois eu vou estudar biologia. Vocês entenderem absolutamente tudo sobre isso. E depois, cara, a gente vai ter feito questões do Enem, questões da FUVEST, eu tenho certeza que vai dar pra desenrolar essa parada aí numa boa. E claro, hoje é um ótimo dia pra você aprender química. Vamos nessa! Acabei de terminar de ver a aula do professor Michel de química. Assisti uma aula. Eu não sei, mas eu tô com muita dificuldade de assistir aula de química ultimamente. Eu não sei se é o conteúdo, porque eu não entendo praticamente nada. Principalmente, eu acho que esse aqui foi o que eu menos entendi de todas as aulas que eu assisti dele esse ano. Embora as outras eu até tinha entendido bastante, sabe? Mas eu não sei, não entendi nada. Não sei se é falta de base, eu acredito que possa ser um pouco de falta da base da química, porque, tipo assim, eu tenho muita dificuldade com o fato de que a gente faz aquela contagem, sabe? Dos elétrons que cada componente da tabela periódica tem. E, tipo assim, eu não tenho a tabela periódica decorada, muito menos a quantidade de elétrons que cada componente tem e tudo mais. Então, isso acaba muito comigo, porque o professor Michel, ele tem tudo decorado. Então, muitas vezes ele joga muita informação de uma vez para explicar o conteúdo e eu não entendo. Já teve várias vezes de eu reassistir uma aula dele diversas vezes por conta disso. Quando eu vou assistir outros conteúdos do professor Michel, eu entendo muito bem. Eu amo o professor Michel. Tipo assim, o professor Michel pra mim é um dos meus favoritos do curso do professor Ferreira. Mas eu tenho dificuldade nesse ponto, quando ele vai explicar e vai fazer alguma contagem de elétrons, Entendeu, né? Eu sei explicar o conteúdo direito. Mas, enfim, eu tenho muita dificuldade nessa parte. Quando ele vai falar os elementos, que aí mistura alguns elementos da tabela periódica, eu não sei quase nada da tabela periódica. Pra mim conseguir entender um conteúdo assim, eu tenho que estar com ela na minha frente e ficar pausando e tentando entender cada coisinha que ele fala, porque às vezes joga muita informação de uma vez e aí eu não entendo por conta disso. Biologia, inclusive, eu comecei a estudar ecologia, que é o conteúdo que mais cai no Enem, só que eu nunca tinha estudado ecologia ainda. Claro que eu já estudei, assim, bem nem no básico eu posso dizer, né? Bem no meu... Não foi nem no ensino médio, mas foi na verdade no ensino médio, sim. E também, no ensino médio. Estudei um pouquinho no ensino médio, mas não lembro de nada. Lembro, assim... eu já escutei por exemplo, biótipo, eu já escutei isso, mas a gente não conhece, né, o conteúdo, não sabe de fato. Comecei a estudar ecologia e eu vou continuar estudando agora com o professor Landim. Inclusive, eu assisti todas as aulas, mas eu não fiz as questões, eu vou fazer agora. Vou fazer 5 questões, sempre que eu termino um conteúdo eu faço 5 questões sobre... Eu até coloco aqui meus acertos e quando eu não acerto muito, eu coloco pra mim revisar depois. A gente lá na aula passada começou a falar sobre ecologia e comentou que um ecossistema tem 4 componentes, né?
matéria. Bom, o meio físico, solo, clima, relevo. Fica lá a geografia, discutir isso com vocês. A comunidade de seres vivos, já falei sobre isso na aula passada. E a gente então conversa sobre o fluxo de energia. Uma vez que a energia é utilizada, a gente tem que ela se dissipa e não pode ser reaproveitada. Ela se dissipa na forma de calor, contribui para aumentar a entropia do universo e ela simplesmente não pode ser reaproveitada. Ou seja, gente, é impossível que você tenha um ciclo de energia. Você não tem como ter um ciclo de energia, porque quando eu transferi energia, perdi calor. Quando eu usei energia, perdi calor. Isso aí não pode ser reaproveitado. Sim, de maneira bem idiota, eu poderia explicar que eu não tenho como ter um ciclo de energia, eu não teria como devolver a energia do lobo pro sol. Como é que tu ia devolver a energia do lobo pro sol? Então não tem como ser um ciclo de energia. Não tem como ser bidirecional, porque não tem como devolver a energia do lobo pro veado. Primeiro, que veados não comem lobos. Segundo, que quando o lobo comeu o veado morreu. Bom, se ele morreu, ele não teria como comer o lobo, porque ele morreu. Ou seja, não tem como devolver energia pro veado que morreu. Ou seja, não é um ciclo. Não dá pra ir do lobo pro sol. Não tem como ser bidirecional, porque não dá pra passar a energia do lobo pro veado pro caminho. Então ela é unidirecional, com esse detalhe. Energia usada é energia perdida, como calor, energia que não vai poder ser reaproveitada. Gente, agora eu terminei de estudar biologia. Eu vou ver se eu faço algum lanche. Minha mãe tá com a televisão muito alta lá atrás. E basicamente eu estudei biologia e eu tava pensando, eu acho que eu vou estudar 2 conteúdos de biologia ao mesmo tempo. Eu vou estudar a ecologia e a embriologia animal, que é outro assunto que eu estudei muito pouco na escola, não sei nada. Então eu acho, e são 2 assuntos que mais caem no Enem. Então eu acho que eu vou estudar os 2 assim ao mesmo tempo. Eu estudo um assunto de ecologia e um assunto de histologia. Acho que vai ser bem ok. Histologia é menor do que ecologia, então eu acho que eu consigo terminar mais rapidinho. Olhando o que eu tenho aqui, eu vou fazer como é que fala? Fazer um ovo mexido e um leite com Nescau pra me lanchar. É isso. Não tem pão, eu queria comer pão com ovo. Mas como não tem pão, vamos comer o ovo. Agora vamos estudar a histologia animal. E o primeiro conteúdo, eu pulei alguns conteúdos, não são as primeiras videoaulas do como é que eu vou falar? Não são as primeiras videoaulas do conteúdo da histologia, mas é a primeira que mais cai no Enem, que tá em alta no Enem. E como já tá muito em cima, eu vou estudar apenas o que tá em alta. Então, agora eu vou estudar sobre sangue. E eu acabei de pensar que eu nunca estudei sobre sangue na escola. Nunca. Acreditam? Nunca. E agora eu vou estudar sobre sangue. Eu nunca estudei antes. Agora eu vou estudar e eu vou mostrar pra vocês. Kwashiorkor. Pra quem não lembra, Kwashiorkor, desnutrição por falta de proteína. O cara pode até ter acesso a carboidrato. Ele pode até ter acesso a outros grupos de nutrientes. Mas tá faltando pra ele proteína. E quando falta proteína, ele vai lá consumir a albumina do sangue, a albumina do plasma, como fonte de aminoácidos, né? Já que não tem proteína para ele comer, ele usa as proteínas de reserva. De maneira que tá lá o sangue, estão lá os tecidos ao redor, e os tecidos, a princípio, continuam com bastante proteína. Mas o sangue agora vai ter pouca albumina, e a albumina está sendo consumida. O resultado, pouca albumina, hipotônico, muita proteína, hipertônico, pela 50ª milhão. Então o cara vai ter lesões hepáticas. E eu tava comentando com vocês que é o fígado que produz albumina. Uma vez que o meu amigo tem lá lesões hepáticas, diminui nele a produção de albumina, o que quer dizer que continua com muita proteína no tecido, vai ter pouca albumina no sangue, tecido hipertônico, sangue hipotônico, por osmose, a água vai do sangue pro tecido, acumula água e incha edema.
Então fica com o rosto inchado, né? Papudinho, a barriga inchada, aquela barriguinha sexy, né? De quem bebe muito e tal. E lembrando, se seu amigo cachaceiro tá ficando papudinho, ei, converse com ele, viu? Tá passando do ponto, né? Isso quer dizer que o fígado dele tá começando a ter problema, né? Não é nada interessante. Segunda das proteínas, do plasma, pra gente colocar pra vocês. Bom, gente, decidi vou falar um pouco sobre o que eu aprendi nessa primeira aula de sangue, pra mim dar uma refrescadinha no conteúdo e também pra falar algumas coisinhas que eu achei bem legais pra vocês. Primeiro que o sangue, ele tem a primeira parte dele, que é o plasma, é a parte líquida do sangue. Eu não sabia disso, e na verdade não sabia nada sobre o sangue, mas eu vou estar falando aqui. O plasma é a parte líquida do sangue, que é a água, né, H2O, os sais e as proteínas. A gente tem algumas proteínas muito importantes no sangue, que a primeira é a albumina. Ela basicamente ela equilibra, faz o equilíbrio osmótico do sangue, certo? E aí a gente tem também o fibrinogênio, que essas duas proteínas são todas produzidas pelo fígado. Ela transforma em fibrina para coagulação. Então, por exemplo, assim, basicamente, pensa comigo. Quando a pessoa vai lá e coloca o sangue e guarda o sangue, quando você doa sangue e a pessoa vai guardar o sangue, ele deixa o fibrinogênio deixa o sangue deixa o sangue fibrinogênio para ele não coagular. Então, basicamente, eles vão transformar esse sangue em um soro para ele não coagular quando ele fica parado, porque sangue, quando fica parado, ele coagula. Então, eles vão fazer dessa maneira para ele não coagular, basicamente isso. A gente também tem os anticorpos, que isso eu achei muito interessante, porque os anticorpos, eles são proteínas de defesa. A gente tem as células de defesa, que são diferentes. Então, o anticorpo, ele é uma proteína de defesa, e as células de defesa são tipo os leucócitos, acho que as hemácias também, não lembro. Mas os leucócitos, por exemplo, é de defesa. É uma célula de defesa. E os anticorpos são proteínas de defesa. E a gente tem os elementos figurados, que é a hemácia, a plaqueta e os leucócitos. São todos elementos figurados que, basicamente, quando você separa o sangue, você separa o plasma, que é o soro do sangue, vamos dizer, e a gente tem os elementos figurados. Então, por exemplo, assim, quando você pega o sangue, tira o sangue da pessoa, e aí fica aquele potinho assim, e aí coloca até numa máquina que ela fica girando, que primeiro é pra não deixar o sangue coagular, e segundo é pra fazer a separação química. A gente estuda, por exemplo, que tem a máquina que faz a separação, e aí o sangue ele separa em dois, ele separa no plasma e ele separa nesses elementos figurados. E aí no plasma fica o plasma, né? O plasma fica o plasma. E os elementos figurados fica os glóbulos vermelhos, as hemácias e tal. Aí fica o sangue mesmo. E é isso. É isso que eu estudei, gente. Eu achei muito interessante, muito legal estudar sobre o sangue. Agora eu vou estudar sobre as hemácias. E, gente, terminei de estudar. Tá muito quente. E eu acho que, assim, essa é a época que eu tenho mais dificuldade. Tem um arco-íris no meu rosto. É a época que eu mais tenho dificuldade de estudar, porque é muito quente e eu tenho só um ventilador no meu quarto. E é isso, gente. Estudei bastante. Hoje eu estudei química, assisti uma aula e estudei biologia, assisti muita aula de biologia. Eu fiquei muito feliz porque eu atualizei bastante a matéria de biologia. Eu estudei sobre o sangue e o primeiro conteúdo que eu estudei era sobre... Eu sei que fazia parte da ecologia. Fluxo de energia. Estudei sobre o fluxo de energia. Eu gostei muito também porque eu consegui acertar muita questão. Na primeira eu acertei de 5, eu acertei 3. E na segunda, de 5, eu acertei 4. Então, eu me saí muito bem. E agora no sangue eu não fiz nenhuma questão, porque eu não terminei de estudar todo o conteúdo. Mas eu aprendi muito e acho que vai ser uma coisa que vai ficar bem presa na minha cabeça, porque é um assunto muito interessante, que eu acho muito interessante. E é isso, gente. Esse foi o meu Estúdio Vlog. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês acompanhem os próximos que irão vir por aí.